Olá pessoal, hoje estou impossibilitado de fazer a live aí, eu tô com problemas no nosso no aplicativo, né? Mas eu vou fazer uma breve, uma breve resolução de um exercício. Alguns alunos tiveram, eu deixei, fiz a semana passada, né? 2 exercícios e deixei 3 para vocês tentarem fazer. E alguns alunos aí tiveram uma dúvida no terceiro, no quarto, no quinto, então eu resolvi fazer o quarto exercício para vocês ajudarem aí, né? Lembrando que após a nossa esse aqui, a gente já eu colocar mais alguma continuação da nossa aula e um exercício para vocês fazerem aí também, ok? Muito bem. É, então veja só, nesse exercício 4, ele fala assim: encontre as raízes da equação, as coordenadas do vértice, esboce o gráfico. A função é menos x quadrado menos 3x menos 7. Bom, então a primeira coisa, a gente já tem aqui que o a é negativo, né? O menos 1 tá oculto aqui. Então já sei que é uma função com a concavidade para baixo. Função do segundo grau. Então a gente sabe que é uma parábola, a concavidade é para baixo, tá bom? Então tá aqui os valores. O a é menos 1, o b é menos 3 e o c é menos 7. A gente até poderia tentar fazer aí pelo método da soma do produto, mas veja que fica difícil, porque quando a gente faz a soma, né, aqui o x, as duas raízes, possíveis raízes, menos b sobre a, menos b sobre a vai dar o menos b, o b é menos 3, então menos menos 3, o a menos 1, ficaria 3 sobre menos 1, que dá menos 3, né? Positivo com negativo dá menos, 3 dividido por 1 dá 3, menos 3. A multiplicação deles, x1 e x2, das duas possíveis raízes, c sobre a, o c é menos 7, o a é menos 1, menos com menos dá mais, 7 por 1 dá 7. Então veja que números que eu vou multiplicar duas raízes dá 7. Se fosse número inteiro, o 7 é um número primo, então ele só dá, é só 1 vezes 7. 1 vezes 7 dá 7. Não tem outra possibilidade aí, né? E a soma deles, se a gente somar 1 e 7, dá 8, dá menos 6, dependendo do valor. Enfim, é difícil a gente descobrir aí qual se há, né, as raízes dessa equação. Então fica bem difícil para esse método. Então vamos partir pelo método de Bhaskara, que sempre eu acho mais salutar aí, mais saudável, porque você já consegue descobrir, inclusive, se são números não inteiros, né? Bom, então nós temos lá o A, o B e o C, substituindo aqui, né? Então o menos B, o B é menos 3, o A é menos 1, aqui ficou menos 1, muito bem, e raiz de delta. Acontece que, veja só, raiz de delta, vamos fazer o delta é b quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é menos 1 e o b e o c é menos 7. Bom, menos 3 ao quadrado, menos com menos dá mais, então a gente já sabe que fica mais 9, menos 4 vezes A. O A é menos 1 vezes C. Menos com menos dá mais, com menos dá menos novamente. 4 vezes 7, 28. Então veja, 9 menos 28, isso dá menos 19. Aí tem alguém que perguntou, mas professor, é raiz negativa, não dá para fazer realmente. O que significa quando o delta é negativo? Que não tem raízes, não possui raízes, tá? Então fica bem claro essa. Então por isso que a gente não achou lá, seria difícil mesmo, pelo método da soma e produto, porque não tem raiz, não tem raiz, tá? Então, mas não tem raiz, mas tem vértice, é uma parábola. Significa que ela não passa pelo eixo x, mas ela é uma concavidade para baixo, né? E a gente pode encontrar o vértice, as coordenadas do vértice. Tem delta, tem b, tem a, então ótimo. O x do vértice
Então, vai ser menos b sobre 2a. O b é menos 3. Então, menos 3 sobre 2a. O a é menos 1. Menos 3 dá 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Veja que essa divisão aí é positivo com negativo dá menos. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, menos 1,5. Agora, o y do vértice, para saber no eixo, então, isso aqui é o x do vértice. O y do vértice menos delta sobre 4a, menos o delta. O delta a gente calculou que é menos 19. Tá? Não tem a raiz dele, né? Mas tem o delta, menos 19. Menos 19 dá mais 19. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Dividindo aqui, mais com menos dá menos 4,75. Então, a gente vai esboçar o gráfico. Veja, no eixo y e eixo x não tem a parábola passando. Mas eu sei que o vértice está no 1,5, mais ou menos aqui, né? No 1,5 para x e no menos 4,75 para y. Então, veja que o vértice é justamente na junção desses dois pontos aqui, ok? Tá aí um caso em que a função ela não tem raiz, mas ela pode ser desenhada de qualquer forma. Só que ela não encosta na raiz x nem no y, na raiz no x, né, não tem raiz, mas ela tem um vértice. E aí a gente calcula para esse ponto aqui. Tá ok? Pessoal, mais dúvidas, algumas pessoas enviaram aí para eu tirar dúvida, tá? Sem problema, pode mandar. Agora, a partir de... eu vou colocar na sequência a outra aula, a continuação da aula, e um exercício direto no Moodle, na plataforma, para vocês terem aí uma semana para tentar resolver, ok? Um grande abraço a todos.